Boa noite e sejam bem-vindos a mais um 5 Gerações. Hoje eu trago para vocês um homem que representa o desporto, carrega nas suas mãos um capítulo inteiro da história do desporto angolano. Primeiro como atleta, depois como dirigente e agora como referência política e institucional. Ele tem sido um pilar na construção da imagem de Angola nos palcos africanos e mundiais. Esta conversa é uma tentativa de ouvir, com respeito e atenção, as suas memórias dos bastidores, da sua liderança e mais importante, os seus sonhos para o futuro do país. Boa noite, Dr. Gustavo, e bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigada já agora por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Deixe-me também cumprimentar os amantes do desporto. É um prazer estar aqui e, portanto, respondi ao convite no quadro das minhas limitações de tempo. Respondi ao convite com prazer porque essa interação acho que continua a ser importante para que a história do desporto nacional não morra. E, portanto, felicito-vos também pela iniciativa. Muito obrigada. Que memórias guarda dos seus primeiros contactos com o basquetebol? Memórias muito positivas e muito felizes. Felizes porque tomei contacto com o basquetebol através da escola, através do desporto escolar, através da paixão pela aula de educação física e, portanto, o desafio e o bicho pelo desporto tomou aí uma grande proporção. Mas eu devo também reconhecer que, do ponto de vista da minha ancestralidade, a minha família, já havia uma certa tradição desportiva e havia uma certa paixão pelo desporto. Não só porque eu nasci e cresci até os 6 anos à volta do estádio dos Coqueiros, mas também porque tinha familiares muito próximos a fazerem já desporto, a fazerem atletismo, já com referência do desporto que se praticava na ex-província de Angola. Portanto, estamos a reportar-nos ao tempo colonial, naturalmente, e, portanto, com essas influências familiares e com a escola, foi fácil encontrar os caminhos desta paixão que me alimenta até hoje. Naquela altura sempre sentiu como uma paixão ou como uma missão? Mais paixão do que missão. Deixa-me deixar aqui claro que o Dr. Gustavo está a representar a geração 50, porque nasceu em 1957. Exatamente. A sua geração nasceu numa época de transição. Como é que o desporto canalizava naquela altura os sonhos da juventude? Bom, é certo que aquilo que comandava a nossa cabeça era a realização escolar, não é? Mas o desporto escolar e como disse, a aula de educação física estava muito presente. Nós tínhamos competições muito intensas entre as turmas da mesma escola, entre escolas e depois entre distritos aqui na província de Angola. E, portanto, toda essa dinâmica, e é preciso dizer outra coisa, é que essa dinâmica não se resumia só à atividade estritamente desportiva. Porque as escolas, quando fossem jogar, os alunos das escolas iam acompanhar, iam fazer claque. Quer dizer que desde cedo, aquele núcleozinho que representava a escola era muitas vezes visto na escola como os heróis, ou como os especiais, ou como as referências, os exemplos, etc. E, portanto, é a partir já daí que essa dinâmica começa. E, como eu disse, eu também tenho referências familiares que do ponto de vista das lideranças desportivas,
por exemplo, Demóstenes de Almeida, que é uma figura que toda a gente conhece, os meus primos, os Clintons, os Mingas, enfim, que já eram campeões de atletismo em várias especialidades, o Zé, o Rui, e depois, mesmo no basquetebol, os meus irmãos, os meus primos, os Andrés, a minha prima Amélia. Portanto, todo esse mundo, não é, constituiu para mim uma referência e uma influência enorme na atividade esportiva. Sente que foi mais do que uma conquista pessoal representar Angola no Afrobasket de 1980? É assim, não há, a este nível não há conquistas pessoais, claro que há, mas o desporto, particularmente o basquetebol, mostra-nos uma coisa, mostra-nos que o coletivo é muito importante, mostra-nos que diferentes ações são precisas para que se chegue ao objetivo, e essas diferentes ações são desenvolvidas por diferentes pessoas. Portanto, o sucesso, pode por vezes destacar-se aqui ou destacar-se ali, mas o sucesso em desportos como o basquetebol é sempre um sucesso coletivo, e tive muito prazer de, ao longo da minha carreira, enfim, ganhar e perder naturalmente grandes competições, mas fazê-las sempre com o apoio dos meus colegas, a dinâmica que os treinadores nos imprimiam no nosso trabalho, o apoio dos médicos e dos massagistas que nos recuperavam, os serviços administrativos que nos apoiavam, não só em processos administrativos de deslocações, reservas de hotéis, etc., mas também do ponto de vista da estatística, que nos provavam onde é que nós estávamos e como é que trabalhávamos para melhorar os números que devíamos apresentar. E, portanto, esse universo todo de pessoas, não é, faz parte do processo de vitória, e por isso eu sinto que aquele que foi o meu sucesso foi sucesso de muitos que estiveram comigo e por trás de mim nesses desafios. E o que é que aquela camisola simbolizava para si? Essa é uma referência importante. É uma referência importante porque assim, nós, e disse bem, nós somos uma geração de transição. Nós e as pessoas da minha geração tiveram a oportunidade de jogar basquete no tempo colonial, não é? E pertencer às primeiras seleções da Angola independente. Levar o nome de Angola, aparecer com o nome de Angola pela primeira vez nas grandes competições regionais e africanas e continentais, não é? E por isso o orgulho, o nacionalismo, a emoção de mostrar aos africanos algo de novo, mostrar o potencial de um país novo que se procurava integrar no continente ao qual não pertencia, porque Angola pertencia mais à Europa, à metrópole, a Portugal, não é? E, portanto, estávamos um bocado longe do nosso continente. Então, participar neste processo, do ponto de vista das trocas de experiências desportivas e competitivas, foi realmente de uma dimensão que eu próprio, até hoje, não consigo mesurar. Angola viveu o Mundial da FIBA em 1986. Nós tivemos no Mundial de Ferrol e realmente foi a primeira vez que Angola esteve no Campeonato do Mundo. Angola nunca tinha estado, nem nenhum jogador angolano
integrado noutras equipas ou noutros países, tinha estado num campeonato do mundo de basquetebol. E como é que foi ver Angola a jogar no meio dessas grandes potências mundiais? Foi muito emocionante. Eu no Mundial de Ferrol tinha vindo de uma lesão, não estava no meu melhor, não consegui contribuir como gostaria para o sucesso e a defesa das nossas cores e dos nossos valores, mas tive a sorte de jogar um jogo e meio, e nesse jogo e meio nós ganhamos um jogo. Portanto, eu joguei no jogo contra a Austrália, nós ganhamos, mas a lesão não me tinha o joelho um bocado vindo de uma operação complicadíssima, e portanto não estava ainda bem recuperado, mas tive a felicidade de jogar contra a Austrália e ganharmos a Austrália neste campeonato do mundo, que foi, enfim, uma coisa absolutamente deslumbrante. Mas fizemos muito bons jogos, quer contra o Uruguai, estou-me a lembrar, estivemos a ganhar o Uruguai só virou o resultado nos últimos 2-3 minutos. Estou-me a lembrar que fizemos um grandíssimo jogo contra uma grandíssima seleção que era a União Soviética naquela altura, e portanto perdemos por 12 ou 13 pontos, mas foi um belíssimo jogo. Enfim, foi uma participação onde pudemos sublinhar bem o potencial que já tínhamos, potencial este que depois conseguimos afirmar internacionalmente com as nossas participações nos Jogos Olímpicos, um dos quais, em 92, tivemos a oportunidade de bater a Espanha por cerca de 20 pontos. O que é que aprendeu como atleta que levou para as suas funções como dirigente? Tudo. Primeiro, o espírito de equipa. Quer dizer, quando estamos num projeto, todos defendem, todos atacam. Porque se tiverem em basquetebol, que são 5 jogadores, se tiverem 4 jogadores a fazer a sua função de defender e um tiver a dormir, a bola pode passar por aí e podemos sofrer pontos por aí. Portanto, o espírito de equipa, a necessidade de nós estarmos a chamar a atenção uns aos outros. Atenção aí, olha, cuidado aí. Isto eu levo para a vida. E, portanto, lá onde eu estou, lá onde eu dirijo, procuro sempre conservar o espírito de equipa, procuro ouvir todos os intervenientes, procuro perceber, enfim, que todos nós façamos aquilo que temos que fazer para que o nosso coletivo possa ter sucesso. E essa é uma experiência que trago da minha vida de atleta, assim como outra experiência que também trago e que aplico na minha vida e no meu cotidiano. Falando em equipa, existe algum treinador ou colega que lhe tenha marcado profundamente até hoje? Treinadores como Vitorino Cunha, treinadores como Mário Palma, treinadores como Belmiro Caluei, que são pessoas que passaram pela minha vida, treinadores como o Celso, que foi meu treinador de futebol no Atlético. Enfim, são pessoas, referências como os meus irmãos, particularmente o meu irmão Fernando, que no seu tempo de meninice era um líder juvenil que ninguém percebia, mas que organizava o desporto no nosso bairro. Fazíamos tudo lá no bairro, fazíamos futebol, basquete, voleibol, hóquei, patins, jogávamos tudo. E essa multiplicidade de experiências é que nos potencializa também naquilo que são as nossas opções desportivas, não é? Portanto, é uma felicidade para mim continuar a conviver com o Arthur Barros, com o Zé Carlos Guimarães, com o Jean Jacques, com o Boneco, com o Clemente Júnior Nijó, enfim, com a Agostinho Matamba, com N colegas meus, com quem tive a oportunidade de partilhar o balneário, e hoje
partilhamos a vida, as nossas famílias conhecem-se, os nossos filhos conhecem-se, e as amizades passam de geração em geração a partir dessa relação que tivemos e que encontramos no mundo da atividade esportiva. E o que é que o motivou a liderar a Federação Angolana de Basquetebol? A Federação Angolana de Basquetebol estava a passar por uma fase de remodelação, de transição. E eu tive a felicidade de ser convidado pelo Sr. Carlos Teixeira Cagi para integrar esse processo. Ele sabia que eu trazia essa experiência de atleta, tinha deixado de jogar há cerca de um ano, e ele convidou-me para integrar a Federação Angolana de Basquetebol. Portanto, foi o dirigente esportivo que teve essa visão de me colocar neste caminho. Assumi o desafio, estive com ele como vice-presidente da federação, realizamos grandes competições, realizamos pela primeira vez o primeiro Afrobasket aqui em Angola em 89 e, portanto, qualificámos-nos para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, onde levamos a seleção e tivemos o bilharete que a Seleção Nacional fez nesses Jogos Olímpicos. E, portanto, depois disso, pude ainda estar como vice-presidente do Pires Ferreira, do Dr. Pires Ferreira, já depois do Cagi sair. E depois ausentei-me do país, fui trabalhar para fora. Fui trabalhar para os Camarões, participei num concurso internacional que acabei por ganhar e fui nomeado diretor técnico da ACNOA e fui trabalhar para a Yaoundé, para os Camarões. 8 anos depois volto a Angola, e quando voltei a Angola, enfim, foi pouco antes do processo eleitoral, e um grupo de colegas com quem fazia basquetebol, e basquetebol já de velhas guardas, de brincadeira, não é? Mas eles estavam integrados em alguns dos clubes nacionais, etc. Colocaram o desafio de fazermos uma lista para a federação. Eu inicialmente neguei, disse para não, desculpa nada, vamos lá. Mas depois de um conjunto de conversas, verifiquei que compreendi que não podia deixar de assumir esse desafio, não só por aquilo que o basquetebol me tinha proporcionado no passado, mas também por causa, enfim, das ideias que eu trazia, da experiência que trazia de fora. E, portanto, quando este grupo, este núcleo de colegas meus e de amigos meus começaram a meter a pressão, lá nos organizamos para fazermos uma lista que ganhou as eleições. Os desafios eram enormes, nós conseguimos assumir os nossos desafios e, portanto, procuramos introduzir um conjunto de alterações que acreditávamos e acreditamos até hoje, não é? Contribuíram para que o basquetebol nacional desse um pulo, fosse um sucesso enorme e mantivesse o nível de vitórias desportivas, mantivesse e melhorasse mesmo o nível de vitórias desportivas que tínhamos alcançado até ali. Passar da Federação ao Comitê Olímpico é subir vários degraus. Como é que encarou essa responsabilidade? Essa responsabilidade também não foi pacífica. E não foi pacífica porque eu tinha estado com o senhor Rogério Silva, que tinha sido secretário-geral do Comitê Olímpico. Eu, antes de ir para a Yaoundé, fui secretário-geral do Comitê Olímpico.
sob a presidência do engenheiro Rogério Silva. Fizemos coisas muito bonitas juntos e, portanto, fizemos aquilo que chamamos a Revolução de Barcelona juntos e, portanto, foi um processo em que trabalhamos bastante para a reconstrução do Comitê Olímpico. Depois disso, e porque o senhor Rogério Silva, ele próprio compreendeu que, não sendo presidente de um desporto olímpico, já tinha emprestado a sua própria experiência de organização do Comitê Olímpico, etc. E quando ele decidiu desistir da liderança do Comitê Olímpico, ele próprio me convenceu a apresentar-me. Naturalmente, o basquetebol como desporto naquela altura com o maior número de presenças olímpicas, foi com alguma facilidade que tomei a liderança do processo, porque naturalmente as federações nacionais reconheceram que o presidente da Federação de Basquetebol, porque o basquetebol era aquela modalidade que já se tinha qualificado várias vezes para os Jogos Olímpicos, desde 92 que fazíamos isso, e portanto foi, digamos, um processo de sucessão absolutamente normal. Quero referir que os desafios do Comitê Olímpico, depois que eu pude chegar à liderança, tomaram proporções de tal forma enormes, até porque também o nosso desporto, desse ponto de vista, cresceu bastante, e por isso os desafios do Comitê Olímpico foram enormes, continuam a ser grandes, e neste momento, com naturalidade, são cada vez mais exigentes. Por isso, hoje, retiro-me da liderança do Comitê Olímpico com a expectativa de que uma nova geração, com a expectativa de que uma nova liderança possa emprestar, enfim, novas ideias, novas formas de estar, e por isso conseguir catapultar o Comitê Olímpico para novos patamares de organização e de participação dos nossos atletas nas diferentes competições olímpicas. Foi reeleito 5 vezes. Sim. Comitê. Fui reeleito 5 vezes. Fui reeleito primeiro 3 vezes, depois introduzimos um limite de 3 mandatos e eu fiz mais 2, podia fazer mais um, mas não, já não é mais possível. Naturalmente, depois de introduzirmos, depois do 3º mandato, eu fiz o 4º mandato, porque tinha alterado o estatuto, não é? Tinha criado essa limitação, e devido ao Covid, os meus companheiros encorajaram-me a fazer mais um mandato. E porquê? Porque, se recordam bem, nós, por altura do Covid, não conseguimos fazer os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram feitos 1 ano depois daquilo que estava previsto, não é? Os Jogos Olímpicos estavam previstos para serem feitos em 2020, não é? Mas o Covid ainda estava muito apertado e, portanto, os Jogos Olímpicos de Tóquio só se realizaram em 2021. Porque tivemos todos que prolongar a Olimpíada por 1 ano,
O mandato seguinte não foi de 4 anos, mas foi de 3, porque o anterior tinha que ser de 5, não é? Tinha sido de 5 por causa do ano do Covid. É que não houve eleições e não houve atividade desportiva sequer. E, portanto, os meus colegas intimaram a fazer este último mandato por ser o tal mandato de 3 anos, porque o mandato no Comitê Olímpico é de 4 anos, não é? Mas para acertar as contas por causa do ano de Covid, lá fiz mais um mandato. E, portanto, hoje estou em condições de me retirar, com a satisfação de que o país tem um conjunto de quadros, o Comitê Olímpico tem um conjunto de membros que pode perfeitamente assumir os desafios do Comitê Olímpico, e por isso espero que façam boas eleições íntegras, e que possa ser eleito aquele que seja do interesse dos membros do Comitê Olímpico. E como é que avalia o estado do desporto angolano hoje, passados quase 50 anos da independência? O estado do desporto angolano. Penso que, no geral, o estado do desporto angolano é muito positivo. Hoje, aos 50 anos, temos uma estratégia bem clara e que se reflete num documento reitor que denominamos o Plano de Desporto, mas entendo que o processo ao longo desses 50 anos, com maior ou menor dificuldade, foi um processo que foi conduzido com bastante lucidez e com a capacidade de nos adaptarmos aos diferentes contextos que fomos vivendo ao longo dos 50 anos. O nosso desporto tem crescido. Nós hoje temos mais federações, mais modalidades que no passado. Só vou dar exemplo de 3 modalidades novas que nós não tínhamos tido, até nunca tivemos no tempo colonial e não tínhamos tido ao longo dos primeiros anos da nossa independência. Por exemplo, hoje temos mais esgrima, hoje temos MMA, hoje temos desportos equestres, hoje temos nos desportos náuticos uma nova oferta de oportunidades com o surf, com a pesca. Portanto, há para a nossa sociedade uma oferta de serviços desportivos maior do que havia no passado. O desporto tem crescido e tem melhorado, apesar de ainda termos algumas dificuldades numa ou noutra disciplina. E aqui temos que reconhecer que não temos uma grande oferta em pistas de atletismo e em piscinas pelo país. É uma lacuna que temos que resolver rapidamente. Agora, há uma dimensão, a dimensão formação e a dimensão que vai desde o momento que o cidadão nasce até o momento em que ele vai para um clube, quer dizer, entre o desporto federado e o nascimento dos cidadãos, tem que haver um preenchimento com a atividade desportiva. O desporto federado é um desporto que começa aos 14 anos, com os sub-14, tanto em alguns desportos sub-12, mas dos 0 aos 12 anos, há muitas coisas que as crianças devem fazer, desde os estiramentos, desde o alargamento muscular, desde a ampliação das articulações, etc., que tem que ser feito sob pena de quando chegar nos 14 anos já não conseguir. Vou dar um exemplo rápido que toda a gente lá em casa possa compreender. Uma criança faz espargata com a maior das facilidades, sem que ninguém lhe diga nada. Mas, se essa criança não fizer sempre isso,
Se chegar aos 4, 5 anos deixar de fazer, quando chegar aos 12 já não volta a fazer. Portanto, é preciso, dos 0 aos 12, é preciso termos a aula de educação física a ajudar, o desporto escolar a ajudar, o desporto universitário a complementar. E, portanto, temos também que olhar para isso, para que o nosso desporto possa continuar a crescer como nestes primeiros 70 anos. Nós temos muito talento em Angola. O que é que falta para transformar esse talento em consistências, em resultados mais consistentes? Falta-nos cientificação, falta-nos a academia, falta-nos a formação, falta-nos o desenvolvimento, falta-nos a pesquisa científica, falta-nos a alimentação e a vacinação das nossas crianças e jovens e falta-nos a medicina desportiva a acompanhar isso de forma científica e permanente. Temos sim muito e bom talento, porque se não tivéssemos muito e bom talento, não conseguiríamos as vitórias desportivas com a exiguidade do número de praticantes que ainda temos no nosso país. Nós vejamos, nós com 6 a 8 equipas de basquetebol, dominamos o basquetebol africano. Nós hoje temos 4 equipas de handball, digamos, de alto nível. Dominamos a competição africana. Isto porque temos, sim senhora, potencial. Falou e muito bem sobre as crianças começarem o desporto muito cedo. O desporto escolar quase que desapareceu. O que é necessário para voltar a reanimá-lo? Primeiro, temos que compreender que sem desporto escolar e sem a aula de educação física, nós estamos a pôr em causa o futuro do nosso desporto, quiçá, o futuro da nossa afirmação como país livre e independente. Nós temos que ter, as nossas gerações têm que ser de jovens fortes, de jovens capazes, nas Forças Armadas fazerem bem o seu papel, na polícia fazerem bem o seu papel, no desporto fazerem bem o seu papel. E portanto, o desporto escolar tem que dar a sua grande contribuição nisto. O que é que falta? Falta valorizarmos a aula de educação física. Voltar a pôr a aula de educação física ao mesmo nível, no mesmo patamar que a aula de matemática, que a aula de geografia, que a aula de língua portuguesa, para que o corpo são nos traga uma mente sã. Como é que a política entra na vida do doutor? Foi uma escolha? Foi vocação? Não. Foi mesmo influência familiar. Pertenço a uma família muito envolvida na luta de libertação nacional, muito envolvida na política, de referências próximas a referências mais distantes na família. Tivemos sempre pessoas envolvidas em atividades políticas de contestação ao colonialismo, e o meu irmão mais velho esteve preso no Tarrafal pela PIDE durante 8 anos. O meu segundo irmão desertou do exército português e foi para as matas a reforçar o exército do MPLA. E, portanto, a atividade política na minha casa, onde eu cresci neste meio, e, portanto, a atividade política sempre esteve presente. Naturalmente, que para além dessas referências próximas, já os meus ancestrais estavam também muito envolvidos em política, desde logo na fundação da Liga Nacional Africana, em que tive o meu pai e o meu avô
muito engajados. O meu avô foi do Conselho Fiscal, o meu pai foi tesoureiro da Liga Nacional Africana. E, portanto, pessoas, enfim, onde se refletiu o nacionalismo. Já disse aqui que tinha primos e tios no Clube Atlético de Luanda, um clube onde também se refletiu o nacionalismo. Morei em bairros como a Vila Alice, por exemplo, onde se veio a instalar o MPLA e, portanto, um bairro de contestação ao poder colonial português. E, portanto, todas essas influências me colocaram perto da atividade política. Que valores da sua família carrega-te hoje na hora de tomar decisões difíceis? Essa é uma boa questão. É assim, aquilo que a minha família me transmite é que, e esse é um valor que particularmente a minha mãe, que era uma professora também, sempre nos transmitiu, e hoje, com 100 anos, ainda faz isso, ainda faz essas recomendações. Ainda sou daqueles que posso dizer que tenho mãe. E fico contente por isso. Minha mãe tem 100 anos, mas está aqui, está presente, está conosco. E ainda hoje ela disse isso. Aquilo que nós fazemos deve ser algo sempre refletido. Não devemos tomar decisões à quente, não devemos tomar decisões sem vermos o problema de todos os ângulos e sem nos colocarmos em todas as posições. Quer dizer, no processo de decisão, temos que ver como é que a coisa vai impactar nos outros que estão à volta, como é que a coisa vai funcionar. E, portanto, nós colocarmos nas diferentes posições. Se estivermos ali, como é que nós gostaríamos de receber esse processo? Se estivéssemos naquela posição, como é que faríamos? E, portanto, procuro respeitar isso sempre. Há outra referência que emerge também da minha família. É o respeito. Temos que respeitar todas as opiniões e toda a gente. Porque todas as opiniões, por vezes, mesmo aquelas que nos pareçam mais bizarras, para não dizer outras palavras ofensivas, podem ter sempre um fundo ou podem mostrar sempre um caminho que nos leva à solução. Portanto, não devemos desperdiçar a inteligência de ninguém que está à nossa volta ou que pode emitir uma opinião sobre um dado tema, fazendo-nos, portanto, refletir, enfim, pensar também e analisar antes de tomar decisões. Portanto, é bom partilhar o processo de tomada de decisões. E isso, tal como fazemos em casa, perguntamos ao outro, mãe, se eu fizer assim, e ela também, filho, se eu fizer assim, mano, se eu fizer assim, como é que não é? Ouvirmos, é bom fazermos também esse exercício fora. E, portanto, na gestão das minhas equipas, eu carrego comigo também esse ensinamento familiar. O Parlamento é uma arena exigente. Muito. O que é que tem aprendido com o exercício da vida política? A vida parlamentar deu-me uma dimensão e trouxe-me para um dado realismo e uma dada objetividade quando nós pensamos nas soluções do país. O Parlamento mostra uma diversidade, apresenta, porque o Parlamento, como é de dimensão nacional, tem que pensar naquele que está no Conde Cubango, no que está no Cunel, no que está em Cabina, no que está em Malange. E, portanto, essa dimensão, a partilha de um conjunto de informações
o acesso a novas dimensões dos problemas de desenvolvimento do nosso país e o conhecimento geográfico do país. Isso são coisas que vale a pena vivenciar e que a vida parlamentar me proporcionou-me essa experiência. Proporcionou-me também a experiência da grande diferença, porque eu entrei no Parlamento em 2008 e pude felizmente sou um deputado constituinte e, portanto, pude participar no processo de discussões da nossa Constituição, que não foi um processo fácil. Então, a experiência de nos abraçarmos, a experiência de reconhecermos e respeitarmos quem pensa diferente, a experiência de reconhecermos nos outros irmãos nossos que trazem também ideias e contribuições para as soluções, foi algo que a minha experiência parlamentar me ensinou e que acho que é muito, muito, muito importante para a condução das nossas vidas e para a paz que o nosso país necessita. Portanto, a paz que deve começar em cada um de nós, e por isso eu guardo comigo, pelo menos, guardo sempre essa experiência parlamentar, guardo sempre essa experiência de grande respeito pelas diferenças e essa experiência de nos aproximarmos todos para a solução daquilo que é o bem comum. Quando nós temos mulheres a ocuparem grandes cargos, sejam públicos ou privados, surge sempre a questão do equilíbrio da vida privada com a vida pública. Como é que faz essa gestão? Bom, primeiro, uma figura pública com a vida privada. Primeiro, eu procuro criar mesmo uma fronteira. Nem sempre consigo, é preciso reconhecer. Mas procuro criar uma fronteira entre as minhas atividades, digamos assim, fora da família e a minha atividade familiar. Nem sempre consigo, mas procuro isso porque eu acho que todos nós temos direito ao nosso momento privado e, portanto, os meus filhos, a minha esposa, apesar do risco que correm de estar comigo e, portanto, essa privacidade nem sempre é possível concretizar, mas tenho que lhes agradecer pelo esforço que elas fazem de compreender também isso e o esforço que fazem para se manter no estrito domínio da nossa família sem que sofram muitos impactos das influências do pai ou pelo facto do pai ser uma pessoa que enfim, onde está, há sempre gente que vem falar, há sempre gente que vem cumprimentar, há sempre gente que vem, enfim, falar de qualquer tema. Mas é assim, é esse o risco que temos. Nós quando estamos em família procuramos explicar os fenómenos, explicar as coisas. E felizmente eu tenho tido a compreensão da minha família, tenho tido mesmo o apoio da minha família, que procura assim, fazer milagres para que não se sinta a minha falta dentro de casa. E por isso sempre que posso dedico-me exclusivamente a eles, evitando, portanto, essa
essa exposição ou essa divisão entre a atenção para eles e a atenção para terceiros. Foi eleito presidente da Comissão Executiva do Afrobasket 2025 recentemente. Que Angola o evento vai mostrar ao mundo? Eu portanto, já não estou no exercício porque fui transferido para um outro desafio maior, mas quero dizer e garantir que a Federação Angolana de Basquetebol tudo está a fazer para que o Afrobasket seja um sucesso. O Afrobasket vai ser uma competição difícil, mesmo do ponto de vista organizacional vai ser difícil. Nós começamos a trabalhar demasiado tarde, é preciso reconhecer. Essas grandes competições devem ser tratadas com 2 anos de antecedência. Não foi o caso. Mas as pessoas da Federação Angolana de Basquetebol, os quadros que estão envolvidos nos desafios de concretização das tarefas do Afrobasket estão empenhados o suficiente para garantir que Angola vai apresentar níveis de organização que se vão tornar referências no nosso continente. Paralelamente a estes níveis de organização, o que esperamos é que na dimensão competitiva a nossa seleção esteja bem preparada, possa estar competitivamente à altura dos desafios do Afrobasket aqui em Angola, e naturalmente esses desafios são os desafios de procurar a vitória desportiva, porque organizando o Campeonato Africano aqui e com a história que nós carregamos, nós nunca perdemos um Afrobasket aqui em casa e não queremos perder esse. Portanto, o que estamos à espera é que se criem boas condições para que a nossa seleção se prepare o mais aficadamente possível e depois, jogo a jogo, possamos dar alegria aos aficionados, aos nossos concidadãos, ganhando aqui mais um Campeonato Africano das Nações. Que mensagem gostaria que este campeonato deixasse à juventude angolana? Sobretudo uma mensagem de confiança. A juventude angolana precisa de confiança no seu potencial, confiança no futuro. E entre confiança e esperança, nós vamos ter que procurar as soluções para os grandes problemas que a juventude tem. Naturalmente, gostaria que a resiliência, quer ao nível da organização, repito, quer ao nível da competição, a atitude, a vontade de ultrapassar dificuldades, a motivação que nós vamos encontrar na nossa seleção nacional, se pudesse transmitir para cada um dos jovens do nosso país, no sentido de procurar as soluções boas para o seu sucesso individual, no sentido de seguirem os bons exemplos que, enfim, atletas, técnicos, dirigentes possam mostrar ao concretizarem o nosso sonho de organizar bem e com dignidade esta competição e de competir bem e ganhar o campeonato, não é? Proporcionando uma esta alegria, proporcionando esta onda motivacional para que os jovens possam olhar para o seu futuro com otimismo. Passadas quase 2 décadas à frente do COA, sente que cumpriu bem a sua missão? Sim, cumpri bem a minha missão. Desse ponto de vista estou tranquilo, saio de consciência tranquila.
Se conseguir concretizar todos os meus sonhos, é diferente. Não consegui concretizar todos os meus sonhos. Desde logo, por exemplo, não consegui concretizar a nova sede do Comitê Olímpico. Ela está no fim, está a acabar, está na fase de está na fase final da construção, mas não está acabada ainda, e portanto eu vou sair e possivelmente o novo elenco é que vai já inaugurar. Mas estou muito contente por ter iniciado esse processo e ter trazido uma solução para um problema gravíssimo que o Comitê Olímpico tinha. O Comitê Olímpico não tinha sede, o Comitê Olímpico estava instalado em 2 salas na Cidadela, sem capacidade de expansão, de alargamento, de crescimento, e portanto a solução de construirmos a nova sede foi uma solução oportuna e boa. Hoje podemos dizer que vamos ter uma sede com a dignidade que o Comitê Olímpico merece. Como é que gostaria de ser lembrado pelas próximas gerações do desporto nacional? Bom, é assim, não me importava de cair no anonimato, não me importava, mas gostaria de ser lembrado como alguém que, à sua dimensão, mostrou preocupações com o desenvolvimento desportivo, alguém que alertou o país para os caminhos de desenvolvimento e alguém que emprestou a sua vida, a sua experiência de vida ao serviço da causa do desporto. Eu sou um homem do desporto. Tudo aquilo que eu sou hoje eu reconheço que devo ao desporto, fundamental, e portanto o sentimento que eu tenho é o sentimento do dever de devolver ao desporto, enfim, dar contribuição ao desporto por aquilo que o desporto fez por mim. Neste sentido, gostaria muito que as novas gerações olhassem para mim como alguém muito preocupado com o crescimento e com a afirmação dos novos valores na nossa atividade desportiva. Assim, agora em forma de remate final, que conselho deixaria a um jovem que hoje sonha representar Angola como o doutor sonhou há 40 anos? Treino. O único conselho que posso dar aos jovens que sonham é que façam tudo para concretizar o vosso sonho. E esse tudo passa por treino, treino e mais treino. Porque só o treino consegue um nível de especialização que nós temos que mostrar em jogo, seja lá que desporto for. Treino para a superação, treino para melhorar, treino para sermos todos os dias melhores e cada vez melhores. Mas também deixava a estes jovens uma palavra, uma só. Uma palavra que era importante que vos acompanhasse a vida toda. Humildade. Humildade. Porque é muito importante que a humildade nos acompanhe. Porque é essa que nos faz perceber que nós não somos nada os melhores do mundo e por isso precisamos de treinar, precisamos de nos superar, precisamos de aprender com quem sabe, precisamos de olhar à nossa volta e crescer, fazendo todo mundo crescer à sua volta. Portanto,
a humildade para isso também, para nos permitir ser referências para os outros que estão à nossa volta. Obrigada mais uma vez, Dr. Gustavo, por ter aceito o nosso convite. Tivemos aqui o Dr. Gustavo da Conceição, um homem de família que representa e sempre representou o desporto em Angola. Para você aí em casa, nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, antes do telejornal. Até a próxima geração, até a próxima Semente do Futuro.